A paz do Senhor, família. Perdoem o nervosismo, mas vou compartilhar com vocês. Isso aqui lembra um certo pastor querido, né, gente? Mas pode ficar calma, que são só apontamentos. Começa com M, mas não é o Mário. Não é o pastor Mário, pastor muito querido nosso, mas é só uns apontamentos, porque eu sou pedagoga. A pedagoga gosta de papel, de coisas escritas, de apontamentos. Então nós viemos todo esse mês, essa igreja tem falado sobre generosidade. E eu louvo ao Senhor por essa igreja, por essa casa, por essa família. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre generosidade. Eu botei como tema generosidade, o amor em ação. E aí vocês vão entender no decorrer da mensagem por que é o amor em ação. O texto base que eu vou usar, não sei se trata bem de um texto base, mas vocês vão entender. A gente vai, abre a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí, porque a gente vai passear pelos versículos, porque eu gosto de falar e de embasar, de te mostrar na Bíblia aquilo que eu estou falando aqui. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. E essa semana eu estava falando com meu esposo, falei, meu Deus, o Senhor não me deu nada. O pastor falou comigo no domingo, chegou na coisa no segundo, meu Deus, amor, ele não me deu nada. E eu não sou como meu esposo, sabe, gente? Se você chamar ele para pregar em cima da hora, ele vai bolar alguma coisa ali. Papai sabe que comigo eu tenho que, né, dar um tempo. Mas amém, ele me deu, louvo a Deus por esse privilégio de estar aqui com os pastores, com a Aninha, com o Mário e com todos vocês. Abra suas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Vou botar um óculos, gente. Cheguei na caridade, tá? Mandei sem óculos. Atos dos Apóstolos 20, 35. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Amém ou misericórdia? Acharam? Atos dos Apóstolos. A gente vai ficar só com a parte B, tá? Tem um versículo todo aí para vocês na tela, mas a gente vai ficar com o finalzinho dela. Há maior felicidade em dar do que receber. A gente já viu aqui que o significado de generosidade foi falado aqui em uma das pregações, acho que foi a minha que deu. É a virtude de quem se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em benefício de outro. Magnanimidade. É você abrir mão dos seus interesses para poder ajudar outra pessoa. E aí me fez pensar, Gálatas 6,17, em Paulo, o apóstolo Paulo. E eu também vou ficar com a última parte desse versículo, e vocês vão entender. Paulo vai dizer assim, Gálatas 6,17, Paulo vai dizer para nós assim na parte B desse versículo muito interessante. Pois trago, o versículo completo está aí, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Aleluia. É claro que Paulo aí ele está falando de marcas físicas, de sofrimentos, de cicatrizes, causadas por acontecimentos realmente, perseguições, prisões, naufrágios. Ele tinha marcas no corpo. E isso fazia Paulo de um homem feliz, porque ele se identificava como o servo de Jesus por ter essas marcas. E hoje eu vim falar para nós sobre essas marcas. Na verdade, sobre características que um cristão deve ter. Hoje, não quero que nenhum de nós tenhamos marcas no corpo como Paulo, mas que nós tenhamos essa característica do cristão, de ter essa marca impressa nas nossas vidas. Qual é a marca? Da generosidade. Generosidade. E a nossa vida ela deve ser marcada espiritualmente por esses atos generosos, por essa disposição de olhar o outro. A gente vai ver exemplos bíblicos. A nossa generosidade,
ela não pode se limitar, como também já foi falado aqui, ao dinheiro. Nós não estamos aqui falando de dinheiro, mas também. Mas nós estamos falando de um coração onde é aplicado a palavra do Senhor. Porque se o bolso não se converteu, queridos, deixa eu te dar uma notícia. Tem algum problema com o seu coração. O problema não está no bolso, não. Está no coração. Porque a generosidade, ela vai trabalhar no nosso coração. Mas eu não vim aqui falar dessa generosidade, mas também, como já foi tratado aqui. Será que a gente pode dizer que nós somos generosos? Eu sempre digo que quando o Senhor nos traz uma mensagem, primeiramente Ele trabalha no pregador. Essa palavra primeiramente é para mim. E essa semana, eu fui levada a olhar para dentro de mim, porque a palavra do Senhor muitas das vezes vai fazer a gente olhar para nós. Queridos, a Bíblia não é para eu analisar a vida do outro. É uma autoanálise. Então me levou a olhar para mim. Será que eu tenho esse coração generoso? Então que hoje, ao longo dessa mensagem, a gente possa fazer além daquilo que esperam de nós, porque a generosidade é isso. Se eu tenho dinheiro, eu posso fazer tal coisa. O que eu posso fazer além da possibilidade de eu ter o dinheiro? É o fazer além. É isso que a generosidade requer de nós. Vamos ver alguns exemplos bíblicos. Pode passar. Sobre pessoas. Gente, a Bíblia ela é repleta de atos de pessoas, atos generosos das pessoas. Nós vamos falar aqui mais uma vez de Paulo. Paulo, antes de ser salvo, ele era fariseu, completamente rigoroso no cumprimento das leis, ferrenho defensor dessas leis de Cristo. E ele acreditava, gente, que fazia o certo. Muitas das vezes nós podemos estar sinceramente enganados naquilo que a gente faz. E Paulo era esse cara. Paulo cumpria a risca, mas tinha um problema em Paulo. Paulo só pensava nele. Eu cumpri, eu fiz, é dessa forma, estou cumprindo a lei à risca. Era aquele crente que era domingueiro, quarta-feira estava na igreja, todos os dias, cumprindo as leis rigorosamente. Mas faltava algo em Paulo: generosidade. Generosidade. Mas depois que Cristo encontra com Paulo, e Paulo passa todo um processo, o seu coração começa a ser aberto, a sua mente começa a ser aberta para aquilo que realmente importava para Cristo na vida dele e nas nossas. E é por isso que a palavra hoje ela existe. Ele ministrou em várias classes. Paulo pregava nas casas, no mercado, na rua. Paulo não via, tudo era momento. Mas teve um momento em que Paulo começou a entender generosidade. Paulo foi pregar numa cidade chamada Listra. E Paulo pregou com toda a sua ousadia e impetuosidade para aquele povo. E você pode acompanhar aí na sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos 14. Nós vamos ficar com o versículo 19. Para que vocês entendam, Paulo foi lá, Paulo pregou, e sabe o que aconteceu? A palavra e a mensagem de Paulo foi rejeitada. Não gostaram do que Paulo estava pregando. Em Atos 14, 19, vai falar assim a palavra do Senhor. Sobrevieram, porém, judeus religiosos, queridos, povo de Deus, de Antioquia, de Icônio, e instigando as multidões que ouviam Paulo, apedrejar a Paulo, arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Deixaram ele fora da cidade, para que Paulo morresse. Todos pensaram que Paulo estava morto. E logo em seguida, no versículo 21, vai nos dizer que Paulo retornou a essa cidade. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos,
voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Aleluia. O que moveu Paulo a voltar para o lugar onde feriram? Generosidade. Amor em ação. Paulo estava começando a entender o que era generosidade. Era voltar para um povo que rejeitou a mensagem que ele trazia, que rejeitou aquilo que Paulo ensinava, mas ele entendeu que ele precisava servir aqueles irmãos. Muitas das vezes nós vamos precisar entender que ainda naquele lugar que nós somos feridos, a gente vai ter que voltar lá. Por quê? Porque nós somos servos. Generosidade é servir os nossos irmãos. Aleluia. Isso é generosidade. Paulo estava começando a entender. E lá em 1 Coríntios 9, 22, Paulo vai falar na parte B também. Paulo, com isso tudo, foi além do que se esperava. O que você esperava de Paulo após ser ferido, açoitado, deixado para morrer? Não voltar naquele lugar. Não voltar naquela cidade. Ele quase foi morto. O versículo todo está aí. Mas eu vou ficar com a parte B que diz: fiz-me de tudo para com todos, com o fim de que por todos os modos salvar alguns. Aleluia. Ah, Paulo. Pensar no outro. Paulo não pensou nele. Paulo poderia ter tomado outra surra. Mas Paulo voltou, porque havia em jogo um propósito maior do que de Paulo. Tinha o propósito de salvar pessoas naquele lugar. Paulo foi além daquilo que esperava dele. E mostrou uma atitude generosa de serviço aos seus irmãos. Outro é o bom samaritano. Todos nós aqui já estamos familiarizados com a história do bom samaritano. Um homem, está lá em Lucas 10, a partir do 30 até o 37, a gente vai ficar com o versículo 33. Está lá contando a história desse homem, desse judeu largado, foi assaltado, bateram nele e largaram ele para morrer. Vem passando os religiosos, sacerdotes, olharam o homem e não viram a necessidade de ajudá-lo, ele está morto. Passaram os levitas, passaram longe, nem quiseram saber, mas um improvável. Movido por um ato de generosidade, um improvável, um cara improvável, um samaritano. E olha o que diz o versículo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou ali perto e vendo, olha, essa palavra mexeu muito comigo. Compadeceu-se dele. Generosidade, ela move, ela compadece o nosso coração com a dor do outro. Não importa quem esse outro é. Lembrando que samaritanos e judeus se odiavam. Esse samaritano seria o improvável para salvar esse homem, para ajudar. E a gente percebe que generosidade fez esse homem deixar de lado suas culturas, que a cultura era o quê? Samaritanos não falam com judeus. Era ele quem tinha que ter deixado esse homem à beira da estrada para morrer. Ele colocou de lado as diferenças religiosas, culturais, e num ato de generosidade ele cuida daquele homem, deixando de lado os seus interesses, porque com certeza ele estava a caminho para fazer algo. Ele para. Ele cede o seu tempo, ele cede as suas economias que ele nem tinha. Lembra que depois ele diz que volta para pagar? Mas ele gastou o seu tempo, o seu ato generoso e cuidou deste homem. Certamente, esse homem foi além do que se esperava dele. Generosidade. E agora eu vou ficar com o último. E é nesse que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Jesus. O nosso grande exemplo de generosidade. Aleluia.
Jesus foi aquele que olhou para judeus, para gentios, para escravos, para livres, para todo tipo de pessoas, ricos e pobres, com um olhar de igualdade. Ele não deixou de ser generoso, de ver as nossas necessidades, de corresponder a essas necessidades de forma generosa e com amor. Em João, no capítulo 8, a gente vai ver a história. Muitas das histórias, gente, mas a gente vai ver essa daqui. Dessa mulher pecadora, adúltera. Vanessa, mas não tem ato de generosidade aí, não. Versículo 11. Tem ato de generosidade, não. Como não? Quem tem poder para perdoar? Quão generoso é Cristo de nos perdoarmos? Qual o ato tão generoso quanto o de Cristo de ser pregado e de se entregar no madeiro pela minha vida e pela sua, queridos? Aleluia. Não tem maior generosidade do que essa. Nenhum ato nesse mundo, nada do que eu faça, do que você faça, possa ser tão generoso quanto a obra de Cristo na cruz. Aleluia. Essa mulher vem sendo carregada e é jogada, lançada diante de Cristo. Seus pecados ali, ó, desnudos. Ele poderia condenar, ele era Cristo. Ele é Cristo. E ele diz para ela, respondeu ela, ele já tinha feito a pergunta, cadê os teus acusadores, mulher? E ela responde, ninguém, Senhor. Então ele disse a Jesus, nem tampouco eu te condeno. Vai, peques mais. Essa mulher teria sido apedrejada pela lei. A lei que Paulo antes era ferrenho defensor. Mas no encontro, quando Cristo encontra, tudo é transformado. Olhos abertos. Essa mulher também encontrou o amor. Ela encontrou a generosidade de quem poderia, queridos, poderia condená-la. E a generosidade entra em ação. Quando eu digo que eu estou falando sobre generosidade, o amor em ação, Cristo é o amor. E ali ele se mostra num ato profundo, transbordante dessa generosidade, desse amor, dessa compaixão por aquela mulher. E por tantos outros, se a gente vai ler a Bíblia, se for falar, a gente vai ficar aqui acho que o ano inteiro falando sobre esses atos de Jesus. Durante todo o seu ministério, a gente vai ver Jesus se doando, se dando inúmeras vezes pelo próximo. Eu estou falando de generosidade, queridos. Eu estou falando do me doar. Aleluia. E doar aquilo que eu tenho, não aquilo que eu ainda vou ter, o que eu posso ter, como já foi falado aqui também, quando eu tiver. Ah, quando eu tiver dinheiro, pastor, vou ajudar na igreja. Quando eu ganhar um carro, pastor, venho todo domingo. Não estou falando de religiosidade. Estou falando de compromisso com um Deus que entregou o seu Filho. Um Deus generoso que entregou o seu Filho na cruz. Aleluia. Para nos dar a salvação que nós não seríamos capazes de conquistar. Aleluia. Generosidade. Jesus, ele é esse nosso principal modelo de generosidade. Ele nos amou de uma forma intensa e derramou a sua vida na cruz. Se hoje nós podemos falar sobre amor, entender o real sentido do amor, não estou falando de amor humano. O amor humano me faz errar, me faz passar a mão na cabeça. Estou falando de um amor de um Deus que entregou o seu Filho, cujo qual muitas de nós, sendo mãe aqui, não entregaria o seu. Mas um Deus generoso, um plano. Aleluia. Pegou o seu Filho e entregou. Jesus, se hoje a gente entende o que é amor, no sentido amplo da palavra, foi porque Ele decidiu se entregar de forma extremamente generosa por mim e por você. Aleluia. Mas para isso foi necessário, queridos, não só palavras, mas atitudes. Se Cristo ficasse só no falar, eu vou ajudar.
Vou salvar esse povo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nada teria acontecido, precisou de uma atitude. Doação, compaixão, amor. E a gente vai ver lá no versículo de 1 João 3,16, que Cristo fala sobre isso. A palavra do Senhor vai nos falar sobre isso. Sobre as palavras serem acompanhadas de atitudes. Então não adianta eu falar que eu tenho amor, que eu sou generosa. Até porque quando eu falo, queridos, já passou de ser. É algo que tem que ser percebido. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nisto conhecemos o amor. Quem é o amor? Cristo. Deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Glória a Deus. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não sou eu, queridos, que estou dizendo isso, não é a Vanessa. É a palavra do Senhor. A generosidade que nós estamos falando é um reflexo de um amor transbordante que recebemos de Cristo quando Ele nos encontrou. Quando a gente estava lá no fundo do poço, quando não tinha saída, não tinha alegria, não tinha para onde ir. E eu digo ainda que o fundo do poço era seco. Não dava nem para molhar a língua. Seco, sequidão. Eu estou falando desse amor, de quando nos tira dessa zona de conforto e que vai muito além, repito, de dinheiro, de lado financeiro, vai muito além. Estou falando de coração, de ser generoso e de se tornar um sinal de Deus para uma pessoa que está perdida. É disso que nós estamos tratando esse mês todo aqui. Engana-se quem acha que a gente está falando de dinheiro. A última coisa que nós estamos falando é de dinheiro. Ele, Jesus, Ele doou o seu tempo, doou sua vida, o seu amor e o seu sangue por nós. Ele precisava? Não. E o nosso irmão precisa. Mas como que a gente experimenta essa generosidade? Como a gente é generoso, se torna generoso? Ao longo da nossa jornada cristã com Deus, a gente passa por determinadas situações, várias situações, queridos. Momentos em que a mão generosa será nossa. É a gente que vai estender a mão, é a gente que vai ajudar, é a gente que vai levar, é a gente que vai conduzir. Mas outros momentos, como dizem aí, a linguagem popular, a vida é uma roda gigante. E a gente vai precisar ser ajudado. Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é uma super-mulher, nem super-espirituais. Nós somos seres relacionais e a gente vem falando aqui que essa igreja é uma igreja que leva a um relacionamento mais profundo com Cristo. E é nessa intimidade que a gente vai entender que um dia a gente está ajudando, no outro a gente está sendo ajudado. Lei da semeadura, queridos. Se eu planto generosidade, colho generosidade. Se eu semeio o vento, eu colho tempestade. Qual a semeadura que nós estamos fazendo no reino em quesito generosidade? Você já experimentou a generosidade? Eu tenho certeza que todos nós aqui já experimentamos. E da mesma maneira que nós recebemos, também temos várias oportunidades de servir em várias ocasiões os nossos irmãos. Sabe como? Limpando a casa de um amigo, de um parente, cuidando de uma criança,
oferecendo um ombro amigo, uma conversa. Parar para ouvir alguém que está necessitado de falar. Uma oração. Generosidade, querido. Ah, Vanessa, mas isso aí é pouco. Não, querido, isso não é pouco. Eu tenho certeza que você um dia foi essa pessoa que precisava de um abraço. De alguém chegar e te perguntar o que está acontecendo. Hoje nós vivemos num mundo em que diz que você fique na sua, cada um no seu quadrado, porque quando eu pergunto para alguém como você vai, como vai, pastor? Eu estou me envolvendo. E generosidade requer envolvimento. Então quando eu pergunto para você como vai, minha irmã, está tudo bem? E eu tenho que estar preparado para você me dizer, olha, não está. E aí eu já me envolvi. E hoje o ser humano não quer envolvimento. Mas ser generoso é isso. É doar meu tempo. Vamos sentar aqui, irmã. Vamos sentar. Vamos conversar, vamos orar. Deixa eu doar o meu tempo para você. Deixa eu doar as minhas palavras, a minha oração. O meu abraço, a minha companhia. Independente de sermos ogrinha como eu sou, né, gente? Eu sou um pouquinho ogra. Abraçar às vezes é difícil. Mas o Senhor também vai trabalhando nisso. A filha está ali, balançando a cabeça, reclamando. A gente vai aprendendo a abraçar um pouquinho. Mas aquilo que a gente tem, o que você tem? Aí você pode me responder agora, não tenho nada. Não é possível. Que você não tenha um abraço, que você não tenha uma palavra. Uma palavra, às vezes, gente, muda todo o dia de uma pessoa. Um sorriso, um bom dia. Generosidade. E sabe que a gente às vezes pensa como tem sido as nossas vidas, e a gente vive na correria do mundo. Como vai seu vizinho? Como vai a sua parentela? A gente precisa exercer generosidade e pararmos de olharmos para os outros, entenda bem, para os outros, querendo estabelecer sobre eles objetivos nossos. Olha para nós, como eu estou sendo generosa. E buscar o outro para ajudar, não para tecer críticas. Então, como vai a sua parentela? Como vai o seu esposo, a sua esposa? Generoso. Porque com quem nós devemos ser generosos? Eu citei 3 grupos aqui. Primeiramente, com os nossos entes queridos, nossos amigos. O grupo que a gente mais convive e tem afinidade. E às vezes somos levados a sermos mais mesquinhos com aqueles que estão do nosso lado. Ah, me conhece, sabe como é que eu sou. Mas em 1 Timóteo 5 vai nos dar uma direção sobre isso. A Bíblia vai dizer que o homem que não cuida dos seus, oh Jesus, é pior do que o infiel, do que o ímpio. Ora, diz assim a palavra do Senhor em 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Conhece, gente, pessoas que na rua, generosíssimo, magnânimo, faz tudo. E dentro de casa, com a sua esposa, com seus filhos, não consegue exercer essa generosidade? Não sou eu que diz, a palavra. Eu tenho que ser reconhecida primeiramente como essa pessoa dentro da minha casa. A gente precisa exercer essa generosidade primeiro dentro da nossa casa com o nosso cônjuge.
esse espírito de generosidade são e tem que ser visto por aqueles que nós amamos? Ou será que nós só dizemos amar? É da boca para fora. Mas a gente viu antes que tem que ser com atitude de verdade. E generosidade, queridos, é um trabalho, é exercício. No início, pode ser que eu demore, eu me force a ter atitudes generosas. Mas se eu tenho o DNA de Cristo, se eu entendo o que Cristo fez na cruz do Calvário, tem que ser algo daqui a pouco natural, transbordante, que vai alcançar o outro sem nem eu perceber. Sabe quando alguém diz assim, poxa, você é generosa, e você pensa assim, eu generosa, gente, não sou. Mas a pessoa viu isso em você. É melhor do que eu dizer que eu sou. E alguém olhar e falar, poxa, eu nunca vi. Então que sejamos de verdade com os que estão à nossa volta. Segundo grupo. Aí não, Vanessa. Com os nossos inimigos. Aí não. Quem me feriu? Aquela irmãzinha que me olhou torto, que não fala comigo. Aquela irmãzinha problemática. O irmão que me puxou o tapete, o parente que me traiu. É na carne. Lembra de Paulo? Quase morreu. E ele voltou porque ele entendeu que generosidade é eu pegar aqui, ó, o meu direito, botar aqui do lado e olhar o seu. Ele entendeu. E quando nós entendemos isso, a gente entende que aprendemos e devemos aprender rapidamente a perdoar. O que você recebeu da cruz? Perdão. Perdão tem que ser rápido. Já foi pregado aqui também, ó. Rápido. Rápido para pregar, para perdoar. E se eu não amo os meus inimigos? É a palavra de Deus. Vamos lá para a palavra, que eu gosto de deixar a palavra. Não sou eu que estou falando, gente. Vai dizer em Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo. Quem diz, gente? Jesus. Não é nem um discípulo, não. Hein? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vós torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Amém? Amém. Que tarefa difícil. Mas sabe por que é difícil? Porque amor para nós é um sentimento. Não é uma pessoa ainda, não se tornou uma pessoa. Para nós cristãos precisamos entender que amor não é o que eu sinto pela minha filha, não é o que eu sinto pelo meu esposo, nem pela minha congregação. Amor é uma pessoa viva, andou sobre a terra, nos ensinou, se doou, foi um ato generoso de doação, e por isso não tem outra saída. Ou eu perdoo ou eu perdoo. E eu amo. Aleluia. Porque amor é uma atitude. A atitude de amor de Cristo na cruz, generosa, graciosa, me deu salvação para mim e para você. Glória a Deus. Aleluia. Uma vez, eu rejeitando isso, eu não estou cumprindo o que o Pai me pede. E nem me torno filha. Vocês leram ali? Não sou filho. Não tenho parte. É como se Deus falasse assim, ó, vocês não têm parte comigo. Perdoar é rápido. Dói, doeu, vai lá, chora nos pés do Senhor. Chora, porque dói. Traições doem. Eu já sofri traições. Dilacera a alma. Olha para a cruz. Você acha que não doeu nele? Você acha que não dói todos os dias quando você deixa de ser generoso, quando você deixa de perdoar, quando você deixa de cumprir aquilo que o
ensinou na prática, se doando. Dói. Dói. E esse é o espírito de generosidade de Cristo. Lucas 23, 34. Esse é o espírito que precisa haver em nós, que eu busco todos os dias, incessantemente. Esse espírito, o espírito, a presença do Senhor sobre nós, como foi falado, como sentimos aqui no louvor, espírito e presença de Deus que nos preenche. Vai dizer lá em Lucas 23, 34. Naquele derradeiro momento, o Senhor vai falar. Contudo dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sorte. Sua dor é grande, traição doeu, marido me maltratou. Jesus estava na cruz. E sobre ele carregava as nossas dores todas da humanidade. Hoje somos 8 bilhões de pessoas. Ele carregava a dor de 8 bilhões de pessoas. Sofrimento de 8 bilhões de pessoas. Mas eu não posso ser generosa. Eu não posso me doar para o outro. Mas o meu rei, o meu Cristo, se doou por mim. E eu nem mereço. Não sei você. Como nós estamos lidando com o terceiro grupo, que são os de fora. Aqueles que não fazem parte do nosso grupinho, sabe como é? Do nosso grupinho. Aqueles que chegam para visitar-nos na igreja. Como você tem recebido o perdido, o cansado, o abatido? Como? Sem envolvimento? Não vou nem perguntar para aquela irmã, tá com uma cara, se eu perguntar ela vai falar, vai ter que sentar ali, eu vou ter que bater um papo com ela. E vou gastar meu bibliclês todo. Os versículos que eu decorei, vou ter que usar. Ai, simplicidade. Envolva-se. Envolva com seu irmão. Pergunte como ele está. Abrace. Não sabe o que dizer? Seja sincero, olha, irmã, não sei o que te dizer agora, mas eu vou te dar um abraço. Eu vou te dar um aperto de mão. Mas eu peço a Cristo que te responda, que Ele fale com você. Sem voltas. Como nós estamos demonstrando o nosso amor pelos outros, esquecendo de não sermos generosos com aqueles que não fazem parte do nosso clube, do nosso grupo. A palavra nos ensina a sermos generosos com todos. Porque lembrando disso, Cristo derramou seu sangue, não foi por uns, não foi só pela gente aqui não. Foi por todos. Lembra no início que eu disse, ele doou sua vida, seu tempo, seu amor, seu sangue, tudo o que ele é, ele doou para nós. Generoso. E por que nós devemos ser generosos? Vanessa, para quê? Por quê? Gente, o principal está fora do lugar porque na transferência, gente, algumas coisas saem do lugar, tá? Então, no slide aqui. Primeiramente, cabal, essencial, que você não pode esquecer na sua vida. Porque Deus foi muito generoso com a gente. Aleluia. Eu acho que eu podia parar só com essa resposta. Por que eu devo ser generosa? Porque Deus foi
foi muito, extremamente, transbordantemente generoso conosco. Eu não tenho nem muito o que falar sobre isso. Acho que ao longo dessa passagem, dessa pregação, dessa mensagem, eu já estou falando. Eu não tenho muito o que entrar nesse quesito, o que Deus fez. Ele entregou o seu filho amado, seu único filho, sem mancha, sem pecado, sem mácula. Ah, por que eu tenho que ser generosa? Porque Deus foi entregando o seu filho. Tudo que a gente deve fazer é considerar o que Deus fez na cruz, entregando o seu filho amado por nós. O que seria de nós se Deus recolhesse as suas mãos por um segundo sobre a nossa vida? O que seria? Eu já teria me perdido, me destruído. Generosidade. E por que nós devemos ser generosos? Porque somos mordomos, diz a palavra. Por que Deus foi muito generoso com a gente? Eu vou deixar para vocês João 3,16. Para embasar. Para que a gente não esqueça que esse é o principal motivo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Poderia acabar a pregação aqui. É por esse motivo aqui. Aleluia. Aleluia. Não se pergunte mais. Não pergunte ao Senhor por que você tem que ser generoso. Por que você tem que amar o seu irmão? Abrir mão dos seus interesses. Grava na testa do Senhor. Bota lá na parede do quarto. Eu acho que isso é a resposta para muitas coisas, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não é amor sentimento. Amor ato, atitude. E entendendo isso, a gente entende que nós somos mordomos. Um mordomo é aquele que cuida da propriedade de alguém, da casa de alguém, das coisas de alguém, mas ele não é dono. Mas ele cuida como se fosse, ele administra a vida do seu senhor. Nós somos mordomos, servos, porque nós fomos abençoados por Deus. Foi falado aqui, se eu não me engano, hoje ainda. Tudo que eu tenho, tudo que eu recebo, tudo que eu sou, o dinheiro que chega à minha mão já tem dono. Os meus dons, meus talentos, tem uma fonte. Ele é o primeiro, ele é o derradeiro. Aleluia. Tudo começa nele e tudo vai terminar nele. Aleluia. Por isso que eu sirvo. Isso tem que ser uma característica do cristão. Eu sirvo. O mordomo, ele é honesto. Em 1 Coríntios 4, 1 e 2, vai nos ensinar acerca de sermos mordomos fiéis. Paulo falou. Vai dizer assim a palavra do Senhor para nós. Por que devemos ser fiéis? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros. Dispenseiros é mordomo, servo. Dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros? É que cada um deles seja encontrado fiel. Aleluia. Aleluia. O que você está fazendo com seus dons, com seus talentos? Com aquela palavra que o Senhor trouxe à sua mente hoje de manhã e a irmã passou, te falou algo e você falou, não podia falar com ela isso. Você está entregando aquilo que Deus está te dando. Não é seu. Uma vez eu conversava com meu esposo, a gente falando sobre coisas, às vezes, revelações que traz na palavra.
E o Senhor é bem mais benevolente com ele do que comigo. De revelar algumas coisas na palavra, sabe? Eu fico lá estudando, lendo, não sei o quê. E aqui é que de repente ele vai me dando as coisas. Ele não, ele vem com umas revelações. Eu fico assim, meu Deus. Aí minha filha ainda fala, a Deus é assim com ele. Ama mais ele. Porque eu leio isso 10 vezes e não me revelou isso. E a gente tem a mania de querer guardar. Ah, eu vou anotar isso para eu usar depois, né, amor? Para eu usar depois. Deus falou assim, não, joga. Dei, joga, passa, é agora. Aleluia. O que a gente está fazendo com esses nossos dons e talentos? Aquilo que Deus está nos abençoando. Ah, Vanessa, é tão pouco. Mas é o que Deus te deu. Verdade. Você tem uma palavra boa, você tem um abraço, você tem um gesto. Eu posso ir na casa da irmã, que a irmã de repente operou, fazer um almoço, dar uma limpada na casa, ajudar na mudança, né? Ajudar com uma Amanda aqui. Isso é ser generoso, gente. E o dinheiro vai se tornar natural. Você se abrir. Não é uma troca. A gente não está barganhando com Deus, não. Ninguém aqui barganha com Deus. Aleluia. Nós abençoamos ou exercemos a generosidade não para receber um bem ou uma propriedade. É porque nós já fomos abençoados. Aleluia. A motivação que move um coração sincero de transbordar esse amor do Senhor, que constrange tanto a nós quanto aos outros, tem que ser a motivação do que Cristo fez na cruz do Calvário. Não o dinheiro que eu tenho, não a posição que eu ocupo, seja na liderança, seja no trabalho, seja dentro da igreja. Não, a minha motivação, eu olho para a cruz, é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Glória a Deus. E é por isso que eu sou generosa. Eu não estou generosa. Eu tenho que ser, porque é o meu DNA, o sangue que me lavou, Aleluia. foi o de Cristo. Jesus mostrou pra gente que generosidade e compaixão fazem parte dos valores do reino. Aleluia. Generosidade é um princípio. E sabe o que é um princípio? Marcos que não podem ser quebrados nem retirados. Glória a Deus. Bases sólidas. Isso é um princípio. E generosidade é um princípio. Já estou terminando. Ninguém vai ser excluído, queridos, porque exerceu generosidade, vai. Se você é generoso, se você é cumpridor da palavra de Deus, como a gente fez aqui até agora, a gente viu palavra, eu mostrei para vocês na palavra. Por que generosidade? Por que essa igreja tem falado sobre isso? Faz parte dos princípios, dos valores do reino, cujo Deus, o Rei, nós nos prostramos e servimos e adoramos. Aleluia. Esse Jesus nos ensinou, tocando leprosos, curando enfermos, cuidando daqueles que não podiam se cuidar, multiplicando pães, alimentando uma multidão. O que você tem? 5 pães e 2 peixinhos. É com isso. É com esse pouco que você vai ser generoso e multiplicar o reino do Senhor aqui. Glória a Deus. Nós não somos daqueles que dão sobras ao nosso Deus. Se é sobra, querido, guarda. Se é o que te sobrou, guarda. Cristo se entregou na cruz do Calvário, dando tudo dele. Aleluia. Dividir o reino naquele dia, naquele grande dia que ele vem conosco. Vocês têm noção que a gente vai fazer parte do reino de Cristo quando ele voltar? Não importa o dinheiro que você tem no bolso, mas vai importar se o seu irmão necessitado, como vimos na palavra, precisou e você tendo não fez. Amém.
É isso que vai importar. E às vezes a gente vê pessoas que não têm nada, queridos. Mas não sei, Deus abençoa, porque a pessoa vai lá e ajuda. Deixa até de fazer para ela. Por quê? Generosidade. A gente vê gente que não tem comida dentro de casa, acabou de receber uma cesta, toma aqui, vou doar para a vizinha. Mas você estava sem nada. Confiança em Deus. Servimos a um Deus que não fecha os olhos. E Ele é um Deus tão generoso. Ele criou todas as coisas, tudo que os seus olhos podem contemplar. Eu te chamo nessa manhã a se apaixonar por esse Deus generoso que entregou o seu Filho na cruz do Calvário por mim e por você, nos ensinando sobre generosidade na prática, para você se apaixonar por Ele. Aleluia. Salmos 104, para terminar, 24. Um Deus generoso. Já contemplou o céu? Já contemplou a infinitude de criações? Isso não foi um boom. Não. Tem que ter muita fé para você crer que tudo isso é criado, que a Terra permanece num local, não tem nada segurando. Gravidade? Há um Deus que controla tudo com a força das suas mãos, com a sua palavra. Aleluia. Salmos 104, 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Louvor pode vindo. Todas com sabedoria a fizeste. Cheia está a terra da sua riqueza. Glória a Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Aquilo que nós temos, aquilo que possuímos, vem dele, é dele. Passe adiante, querido. Seu amor, se você é uma pessoa que gosta de conversar, converse, doe-se. Não gosta, mas gosta de abraçar, abrace. É uma pessoa generosa no bolso, amém, abençoe. É disso que nós temos falado todos esses domingos. Pense em como Deus tem sido generoso com você. Te convido a fazer uma listinha quando chegar em casa. Sabe aquele momento de devocional, de oração? E que como discípulos. Há discípulos aqui? Amém? Amém. Discípulo é aquele que reproduz o que o seu mestre faz. Nós não podemos nos entregar numa cruz. Nosso sangue não teria valor nenhum. Mas podemos reproduzir em amor, em compaixão, em generosidade, em abraços, em carinhos, em visitas. Um bolo. Às vezes eu sou uma pessoa que saiba fazer um bolo maravilhoso, vou bater na porta do meu vizinho. Não preciso ter porquê. Nem direta não, hein, Cleia? Mas amém, se o Senhor te tocar. E eu abro, bato na porta do meu vizinho. Vizinho, Deus tocou no meu coração, vim te trazer esse bolo. É só isso. A gente não sabe o que o outro está passando. Pode ter alguém à beira do caminho. Pode ter um judeu à beira do caminho. Que não sejamos religiosos. Que passa longe, sem querer envolvimento. Ah, queridos. Sirineu. Acho que é esse o nome, eu troco o nome, gente. Quando Jesus está levando a cruz. Não é esse, pastor? Que olha, Simão Sirineu. Amém, que a lembrança veio. Ele foi só dar uma espiada. O que está acontecendo aí? Se envolveu. Que você hoje decida querer espiar, se envolver de maneira generosa na obra de Cristo, nesse relacionamento com o Senhor. Posso orar? E nessa hora, te convido a se colocar de pé. Porque em todas essas mensagens,
a cruz está estampada nelas. Aleluia. Desde o primeiro domingo até hoje. Aleluia. Mas o nosso rei, ele não está cravado naquela cruz. Aleluia. Ele ressuscitou. Glória. Ele vive. Ele reina e ele vai voltar. Glória a Deus. E eu me coloco. E nessa manhã eu peço a Deus uma renovação. Eu preciso ser renovado. Eu preciso entender no profundo, no oculto, no secreto, aquilo que Deus fez transbordar naquela cruz. Eu preciso que o perdão do Senhor que se estendeu até nós entre na minha alma, perfure a minha alma, para que eu não rejeite o meu irmão necessitado, seja em qualquer situação. Então que o Senhor nos renove nesse dia. Oremos. Oh Senhor, Santo Tu és, exaltado, justo, fiel, Senhor, magnânimo, Pai, Tu és perfeito em bondade e misericórdia, Senhor. Rei do universo, Criador de céus e de terra, e nós nos prostramos, Senhor, diante da Tua soberania nessa hora, Senhor. Queremos desnudar os nossos corações diante de Ti, entregar, Senhor, a Ti as nossas mentes, Pai, nessa hora. Olha para nós, Senhor, olha para mim. Olha para dentro de mim, Senhor, vê se há em mim caminhos que não Te agradam, meu Deus. Áreas da minha vida, Pai, que precisam ser transformadas por Ti. Eu quero ser, Senhor, como Tu foste, Senhor, como Tu és. Eu quero sim ser verdadeiramente discípula de Ti. Oh Senhor, visita-nos nessa hora e faça morada em nós com Teu Espírito. Transforma-nos, ó Deus, ao ponto do nosso amor transbordar para quem estiver à nossa volta. Reveste-nos, Senhor, da Tua presença. Nós não queremos ser iguais. Não queremos sair daqui e ouvir essa palavra como se fosse mais uma palavra, Senhor. Generosidade, Senhor, faça-nos compreender. Faça-nos compreender, Senhor, o quão generoso Tu foi. Faça-nos compreender, Senhor, o amor que transborda da cruz. Faça-nos compreender, Senhor, o perdão que foi liberado para nós na cruz do Calvário. Aleluia. Ah, Senhor, faça-nos arrependermos, ó Deus, dos nossos pecados, Senhor, das nossas limitações humanas, ó Deus. Mata a nossa carne, Senhor, nós Te pedimos. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito, da Tua presença. Conduze-nos, Senhor, aos Teus propósitos, Pai. Porque nós queremos, Senhor, naquele grande dia, ouvir os nossos nomes. Grava, Senhor, os nossos nomes no livro da vida. E converte os nossos corações. Converte os nossos corações de maneira tal que os outros olhem e vejam a Ti. Se há alguém aqui nesta hora, Senhor, necessitado de uma mão, mostra-nos, ó Deus. Como o pastor tem falado, faz-nos ouvir o grito dos necessitados. E aumenta, Senhor, a nossa fé e o nosso amor. Renova, Senhor, a aliança que Tu tens conosco, Senhor. E manifesta-te através das nossas vidas em obras e atos de generosidade. Que não sejamos, Senhor, dos que falam, mas sejamos, Pai, dos que vivem a Sua palavra. Aleluia. Maior felicidade há em dar do que receber. Aleluia. Que esse ato seja uma verdade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.